E aí, pessoal, tudo bem? Hoje o papo é sério e talvez o mais importante que eu já trouxe aqui no canal. Porque não é só sobre animes e filmes, é sobre como a cultura está sendo usada para moldar o que a gente pensa. E no centro disso tudo está o nome de James Gunn, o cara que comanda o novo universo da DC. Entre Pacificador e o novo Superman, muita gente começou a perceber que o problema não é só o roteiro, é a mensagem por trás dele. Então prepara o café porque o vídeo de hoje vai longe. Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu sempre falei de animes, porque é ali que a gente encontra as histórias mais sinceras. Personagens que erram, caem, aprendem e voltam mais fortes. Mas com o tempo eu percebi que essa essência dos animes, essa luta entre o certo e o errado, entre liberdade e controle, também está sendo travada na cultura pop como um todo. Então não é que eu mudei o foco, é que o campo de batalha ficou maior. Se antes eu falava dos heróis dos animes, agora a conversa é sobre quem está tentando reescrever os heróis da cultura moderna. E eu não estou aqui para fazer o mesmo discurso que você já ouviu por aí, sobre lacração ou agenda. Estou aqui para mostrar o que está por trás disso, como certas mensagens são plantadas dentro das obras que a gente ama, e como isso afeta a forma que a gente pensa, sente e até sonha. O que eu quero é que você continue comigo nessa jornada, porque o que vem pela frente vai muito além dos animes, vai direto para a alma da cultura pop. Porque se a gente não falar sobre isso agora, vão reescrever cada vez mais os heróis que a gente cresceu admirando. Vamos direto ao ponto. A arte sempre refletiu o pensamento de quem cria, mas o que está acontecendo agora é diferente. Hollywood não quer mais contar histórias, quer educar o público ideologicamente. Em vez de inspirar, os filmes viraram um manual do que você deve pensar. E o James Gunn é o melhor exemplo disso. Em Pacificador, ele pegou o conceito de um anti-herói e transformou em um show de piadas vulgares, personagens ridículos e comparações grotescas. Chegou ao ponto de retratar cristãos e conservadores como nazistas, literalmente. Não é o subtexto, está dito na tela. A arte deixa de provocar reflexões e passa a zombar da própria audiência. O novo Superman de Gunn prometia nascer o DCU, mas entregou mais do mesmo. Visualmente bonito? Sim, mas o roteiro é raso e é cheio de cortes que tentaram esconder o que realmente importa. O herói virou um símbolo político em vez de esperança e moral. Ele carrega o peso do discurso. É um Superman ingênuo, inseguro e o vilão Lex Luthor acaba sendo mais carismático do que o próprio protagonista. E aí fica a pergunta, será que é coincidência? Ou o novo Superman foi feito para desconstruir o símbolo original que sempre representou fé, coragem e família? Em Pacificador, a situação é ainda pior. No episódio 7, o próprio universo da série associa o cristianismo à extrema-direita e coloca Hitler como presidente dos Estados Unidos na Terra X. Isso não é crítica inteligente, é provocação gratuita. A série tenta usar humor para mascarar um ataque direto à moral, à religião e à figura clássica do herói. As piadas são banais, o roteiro é sujo e a tal comédia do gênio de James Gunn mais parece um esgoto disfarçado de sátira. E o pior, isso é canônico no universo da DC. Ou seja, a visão de mundo do diretor agora é a base do novo universo cinematográfico da empresa. E é aqui que muita gente se confunde. Inclusive, grandes influenciadores têm canal por aí dizendo que a série do James Gunn é uma crítica filosófica genial sobre a natureza do mal, citando até filósofos para justificar o absurdo. Mas isso é um erro. O que a obra faz não é refletir sobre a humanidade, é distorcer a história. Ela coloca cristãos e conservadores no mesmo balaio de extremistas, como se a fé e a moral fosse o primeiro passo para virar nazista. Historicamente, isso é mentira. O nazismo perseguiu a igreja, matou líderes religiosos e tentou substituir a fé por culto ao Estado. Chamar isso de crítica inteligente é tapar o sol com a peneira. Não é filosofia, é ideologia. E quando até os grandes criadores de opinião passam pano para esse tipo de mensagem, o público acaba achando que é só entretenimento, quando na verdade é doutrinação disfarçada de arte. E esse problema não é só da DC. O mesmo veneno está espalhado em toda a Hollywood. O novo Quarteto Fantástico tentou surfar na onda da inclusão, mas esqueceu o essencial.
contar uma boa história. A crítica até elogiou a ideia de colocar um surfista prateado como mulher, mas o público rejeitou, não pela mudança de gênero, e sim porque não fazia sentido dentro da trama. O mesmo aconteceu com Branca de Neve. O problema não é ter representatividade, o problema é quando ela é usada como escudo para esconder roteiro fraco. E é aqui que a gente precisa abrir os olhos. A cultura é a arma mais poderosa que existe. Não é mais sobre tanques e fuzis, é sobre filmes, séries e músicas. E através delas que se define o que é certo, o que é errado e quem é o inimigo. O comunismo, o progressismo, a cultura woke, ou como eu gosto de chamar, os cheirosos de Hollywood, entenderam que se você controlar a cultura, controla a sociedade. E o público comum, que só quer se divertir, acaba sendo o campo de batalha. No fim das contas, o problema nunca foi a diversidade. O problema é quando a arte perde a coragem de ser verdadeira. A arte tem que unir, não dividir. O herói tem que inspirar, não pregar sermão. Enquanto Hollywood continuar tentando doutrinar o público em vez de entreter, o público vai continuar virando as costas, como fez com Superman e Quarteto Fantástico. Mas aqui no canal a gente fala o que precisa ser dito. E antes de encerrar, deixa eu apresentar nossos parceiros que estão na luta junto comigo. Poli ao Avesso, um canal cheio de criatividade, rotina real e crochê que mostra o valor do trabalho e da arte verdadeira. Sem lacração, só autenticidade. E Mesh, conteúdo gamer de verdade, com gameplay insana, sem discursos prontos e cheio de humor raiz. E aqui no Metros a gente continua defendendo a liberdade de pensar, criar e acreditar em boas histórias. Se você também está cansado de cheirosos de Hollywood, já sabe o que fazer. Deixa o like, se inscreve no canal e comenta aí qual foi o último herói que realmente te inspirou. Valeu, galera, até a próxima!